Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, dando continuidade ao estudo da tabela periódica, nessa mini aula de hoje nós falaremos sobre a classificação dos elementos químicos, tá? Onde vocês verão que os elementos são classificados segundo alguns critérios, né? Vai ser uma aula bem interessante, tá? Vai dar um apanhado bem geral das formas pelas quais nós podemos classificar um elemento químico. Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Vamos lá então? Nossa mini aula? Bom, inicio com a pergunta aqui, né? Como os elementos químicos são classificados? Nós já vimos que os elementos químicos eles são organizados, né, na tabela periódica dos elementos. Eles são organizados de forma, né, de acordo com suas características, das semelhanças entre si, né, e não de forma aleatória. E hoje, na mini aula aqui de hoje, nós veremos como que esses elementos podem ser classificados. Bom, os elementos químicos eles podem ser classificados segundo diferentes critérios, tá? Primeiro, quanto à origem, quanto ao estado físico, quanto às características principais, quanto à configuração eletrônica e quanto ao tipo da família a que pertence. Vamos ver cada um desses critérios de classificação, tá joia? Bom, primeira forma de classificação quanto à origem, né? Com relação a de onde aquele elemento ele vem. Né? Quanto à origem, os elementos são classificados em naturais e artificiais. O próprio nome já sugere muita coisa. Os elementos naturais são aqueles de origem natural, ou seja, que são encontrados na natureza, são elementos naturais, não é o homem que faz, eles são encontrados na natureza. Eles são denominados também de elementos cisurânicos. Bom, e quem são esses elementos naturais? São os elementos que apresentam um número atômico menor ou igual a 92, ou seja, são os elementos que apresentam um número atômico menor do que o urânio. São todos os elementos que apresentam um número atômico de 1 até 91, tá? Bom, e os elementos artificiais, como o próprio nome sugere, eles são artificiais, eles são produzidos artificialmente em um laboratório. Esses elementos eles são denominados elementos transurânicos, tá? E eles apresentam um número atômico maior do que o número atômico do urânio, que é 92. Então, todos os elementos abaixo do urânio são elementos naturais, todos os elementos que estão acima do urânio são elementos artificiais, ou seja, produzidos em laboratórios. Então, tá aqui uma representação, né? Elementos cisurânicos é do hidrogênio, que é o número atômico 1, até o urânio, número atômico 92, tá aqui o urânio, né? E os transurânicos são todos elementos depois do 92. Então, ó, depois do urânio, tá aqui, ó, todos os elementos que vêm depois dele, né? Todos os elementos com número atômico acima de 92 são elementos artificiais, ou seja, são produzidos pelo homem em laboratório, tá? Então, os elementos artificiais são todos esses aqui, né? Aliás, não entra o urânio, né? Aqui, após o urânio, até o final, até o elemento com número atômico 118, ok? Antes do urânio, cisurânicos, os que vêm depois são chamados de transurânicos, tá? Bom, e como que esses elementos artificiais são produzidos? Pessoal, os elementos artificiais eles são obtidos em laboratório, né? A partir do bombardeamento nuclear de elementos já existentes. Ou seja, basicamente, como que se produz um elemento artificial? Um cientista vai lá, pega um elemento que já existe, por exemplo, aqui o plutônio, vai lá e bombardeia esse elemento com uma partícula alfa, com uma partícula beta, com um nêutron ou com outro elemento e vai gerar um novo elemento químico. No caso aqui, por exemplo, do americium, que é um elemento artificial, ele é obtido a partir do bombardeamento do átomo de plutônio com um nêutron. Se a gente pega aqui, por exemplo, ó, o califórnio, né, número atômico 98, ele é obtido a partir do bombardeamento do átomo de cúrio, tá, que é esse aqui de cima, com a partícula alfa. E daí por diante. Então, esses elementos artificiais, como que eles são produzidos? Lá no laboratório. De que forma? Você pega o elemento que já existe e bombardeia o núcleo daquele elemento com alguma partícula, tá? Pode ser uma partícula alfa, pode ser uma partícula beta, um nêutron, tanto faz. Ou até com outro elemento, tá? Então, elementos artificiais são aqueles produzidos pelo homem em laboratório, ok? Bom, uma outra forma da gente classificar os elementos diz respeito, né, a como esses elementos ocorrem quanto ao estado físico, tá? Quanto ao estado físico, nas condições normais de temperatura e pressão, né, como a gente já viu, 273 Kelvin e 1 atm de pressão, os elementos são classificados em sólidos, líquidos ou gasosos. Vamos ver aqui? Bom, vocês vão ver que a grande maioria dos elementos, tá, químicos na CNTP, eles estão no estado sólido, embora nós tenhamos alguns elementos que estão no estado líquido e outros no estado gasoso. Bom, elementos no estado líquido, tá? Na CNTP existem só 3. O bromo, tá aqui, ele é líquido, né, na CNTP.
o mercúrio e o livermório, tá? São só esses elementos químicos aqui que encontram-se no estado líquido, né, na CNTP. Como eu disse, CNTP, temperatura de 273 graus Kelvin, como se fosse 0 graus Celsius, e 1 atm de pressão, tá? Nessas condições, o mercúrio, o bromo e o livermório são encontrados no estado líquido, tá? Alguns elementos são encontrados no estado gasoso, um exemplo, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro, né? O livermório não, tá aqui. O livermório. Não, o livermório não, o livermório é líquido. Tá errado aqui, tá? E todos os gases nobres, que são esses elementos, né, aqui da família 8A ou do grupo 18, tá? Fora esses elementos que são líquidos e fora esses que são gasosos, todos os demais elementos são encontrados no CNTP no estado sólido. Ou seja, a grande maioria dos elementos químicos ocorre na CNTP no estado sólido, ok? Bom, e com relação às características principais dos elementos, eles são classificados em 3 tipos diferentes, tá? Quantas características principais que esses elementos apresentam, eles são classificados em metais, ametais e gases nobres. Bom, metais. Quem são os metais? São aqueles elementos que apresentam as seguintes características. Brilho característico, eles são bons condutores elétricos e térmicos, ou seja, são bons condutores de eletricidade e de calor, e eles apresentam alta maleabilidade. Alta maleabilidade quer dizer que eles são muito facilmente moldados, você consegue moldar eles sem que eles se quebrem. Já os ametais apresentam características exatamente opostas à dos metais, por isso eles são chamados de ametais. Esse A aqui na frente é como se fosse não metais, ok? Os ametais, eles apresentam ausência de brilho, né? Eles apresentam não, né? Não se observa brilho característico para eles, tá? Em geral, eles são mal condutores, tanto elétrico quanto térmico, ou seja, eles não conduzem bem nem eletricidade nem calor. E eles apresentam baixa maleabilidade, ou seja, eles não são facilmente moldados. Geralmente, eles são quebradiços, tá? Como é o caso, por exemplo, do grafite. O grafite é um exemplo, né? O carbono é um exemplo de metal. Imagina um grafite da lapiseira. Você faz uma força, por menor que seja, ele se quebra. Então, é um bom exemplo aí de baixa maleabilidade dos metais. E nós temos a classificação em gases nobres, tá? Que são apenas aqueles elementos que estão ali no grupo 18 ou família 8A. Bom, quais são as características principais dos gases nobres? Principal, alta estabilidade. Os gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência e por isso eles são altamente estáveis. O que quer dizer alta estabilidade? Significa que eles têm baixa reatividade, eles já são estáveis, eles não precisam reagir com nenhum outro elemento. Tá? Então, os gases nobres eles são conhecidos pela alta estabilidade, baixa reatividade, ou seja, pela inércia. Eles são inertes, eles não querem reagir com praticamente nenhum outro elemento químico. Na verdade, eles não querem, eles não precisam reagir, já que eles já são altamente estáveis. Tá? Já então, os elementos com relação às propriedades principais podem ser classificados em metais, ametais ou gases nobres. Como é que ficaria esses elementos aqui, né, segundo essas características aqui na tabela periódica? Aqui em rosa, nós temos os metais. Vocês observam, então, que os metais ele compreende a grande maioria dos elementos que está na tabela periódica, né? Em amarelo, esse pequeno pedaço aqui, nós temos os ametais. E aqui nós temos os gases nobres. Então, olha para vocês verem, a maior parte, né, a maioria esmagadora dos elementos químicos, eles são metais. Eles apresentam aquelas características que nós vimos ali. Tem brilho característico, são bons condutores elétricos e térmicos e alta maleabilidade, tá? Uma pequena porcentagem são ametais e uma porcentagem menor ainda são os gases nobres, ok? A gente pode classificar um elemento também quanto à configuração eletrônica dele. Quando eu falo em configuração eletrônica, pessoal, estou falando de distribuição eletrônica segundo o diagrama de Linus Pauling, tá? Então, quanto à configuração eletrônica, os elementos podem ser classificados como sendo pertencente a 4 blocos diferentes. O bloco S, que é quando o elemento, né, a distribuição eletrônica dele termina em S, né, termina no subnível S. Os elementos do bloco S, eles pertencem às famílias 1A e 2A, ou grupos, né, 1 e 2. Nós temos os elementos do bloco P, que é quando a distribuição eletrônica daquele elemento termina no subnível P. Então, para esse caso aqui, né, esses elementos eles vão pertencer ou às famílias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A, ou seja, grupos 13 a 18. Já os elementos do bloco D são aqueles que apresentam a distribuição eletrônica determinada no subnível D, tá? Constituem, então, as famílias 3B até 12B, ou grupos 3 a 12. E o último bloco de elementos, que são os elementos do bloco F, que são aqueles que
a distribuição eletrônica deles termina no subnível F. Nesse caso, nós temos parte dos elementos do quarto e quinto período das famílias B. Tá joia? Bom, continuando aqui então, vamos ver aqui como é que seria essa classificação. Basicamente, se a gente pega uma tabela periódica e divide essa tabela periódica em 4 blocos diferentes, ó, as famílias 1A e 2A, bloco S. Aqui em verde nós temos as famílias do bloco P, né, que são aquelas, vai da família 3A até 8A, ou seja, que termina a distribuição eletrônica em P. Nós temos aqui no meio em amarelo o bloco D, que engloba todos aqueles elementos que a distribuição eletrônica deles termina no subnível D. E nós temos aqui o bloco F, que é aquele bloco em que os elementos que estão ali presentes, eles terminam a distribuição eletrônica deles no orbital F. Bom, mas vamos entender que o sódio, em qual bloco que ele pertence? Ele pertence ao bloco S. Por quê? Se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Terminei onde? Ó, terminei aqui no orbital S. Ó. Terminei a distribuição eletrônica dele em S. Então, ele pertence a qual bloco? Bloco S. Ele vai estar ou na família 1A ou na família 2A. Bom, como que eu vou saber qual é a família? Só eu olhar aqui, ó. Se tem um elétron na camada de valência, ele vai estar na família 1A. Em qual período? Só eu olhar aqui. Terceiro período. Então, o sódio está aqui. Está no terceiro período da família 1A. Se eu pego, por exemplo, oxigênio, 8 elétrons. Distribuindo esses 8 elétrons, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p4. Bom, a qual bloco, então, que esse elemento pertence? Bloco P. Já que a distribuição eletrônica terminou em P. Então, ele está aqui em verdinho. Ok. Para eu saber em qual período que ele está, eu olho o número aqui, né, da camada de valência, 2. Então, ele vai estar aqui no segundo período. E para eu saber qual a família, basta eu somar os elétrons da camada de valência. Então, está aqui, ó, a camada de valência desse átomo. Ele tem 2 mais 4 elétrons. Então, ele tem 6 elétrons. Então, ele vai estar onde? Ele vai estar no segundo período da família 6A. Então, o oxigênio está aqui. Então, muito tranquilo, tá, pessoal? Um elemento terminou a distribuição eletrônica em S, ele vai estar aqui em azul. Terminou em P, ele vai estar aqui nesse emaranhado verde. Terminou em D, ele vai estar aqui. Terminou em F, ele vai estar nessa parte isolada aqui da tabela periódica, ok? Bom, e o último tipo de classificação dos elementos diz respeito ao tipo da família que ele pertence, né? De acordo com o bloco, né? Ou seja, a família que esses elementos pertencem, os elementos são classificados em 2 tipos. Eles podem ser considerados elementos representativos ou então elementos de transição. Então, vamos ver aqui o que caracteriza cada um. Os elementos representativos são os elementos das famílias A, ok? Já os elementos de transição são os elementos das famílias B. Bom, elementos da família A são aqueles elementos que pertencem aos blocos S e P, ok? Elementos das famílias B são aqueles que pertencem aos blocos D e F, tá? No que diz respeito aqui aos elementos de transição, eles podem ser classificados ainda de uma outra forma. O elemento de transição ele pode ser classificado como sendo de transição interna ou de transição externa. É o que nós vamos ver nesse slide aqui. Então, olha só, elementos representativos são os elementos das famílias A. Então, eu tenho aqui a família 1A, 2A, 3 até 8A. Elementos de transição são aqueles que pertencem aos blocos D e F. Só que eu tenho uma segunda subdivisão aqui, ó. Os elementos de transição externa são os que pertencem ao bloco D. E os elementos de transição interna são aqueles que pertencem ao bloco F. Basicamente, transição é o contrário, tá? Transição externa é o que está dentro da tabela periódica. Transição interna é essa partezinha que está de fora. Ok? Então, elementos representativos, famílias A. Elementos de transição, famílias B. Ok? Entendido? Beleza? Aqui então essa divisão. Bom, então acho que eu terminei aqui. Né? Eu acho que deu para ter uma ideia geral de como a gente pode fazer para classificar um elemento, né? Nós vimos que tem diferentes critérios para classificar. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? E a gente vai treinar bastante isso daí em exercício, tá? Eu vou dar o exercício que vocês vão ter que classificar os elementos segundo alguns critérios. E vai ser muito legal aí, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? E que de alguma forma esse conteúdo aí seja útil aí no estudo de vocês. Vou ficando por aqui então. Até a próxima mini aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.